Minha amiga e meu amigo, as coisas estão virando de uma forma fenomenal e numa velocidade que a gente não imaginava. Vamos lá, vamos por partes. A jornalista petista Mônica Bergamo disse no seu espaço que ministros do Supremo Tribunal Federal estão preocupados com o possível relatório que será produzido pela OEA, em que tem como coordenador o senhor Pedro Vaca. Há de se preocupar, sim. Há de se preocupar. Agora, a preocupação é uma coisa de quem deve, porque quem deve não teme. Eu acredito que algo irá acontecer, e até diria já está acontecendo, não é porque o seu Pedro Vaca queira. Olha só a história desse cara. Pedro Vaca é um advogado colombiano que no passado era ligado a Gustavo Petro. Gustavo Petro é o presidente da Colômbia hoje, mas era um dos líderes da Farc lá naquele país. Olha o histórico desse cara. As denúncias que ele recebeu, vem recebendo, de abuso de autoridade, cerceamento da liberdade de expressão aqui no Brasil, acontece desde 2019. Então, somente agora, em 2025, ele veio fazer essa visita ao Brasil para checar, supostamente, checar essas denúncias. Mas ele não veio ao Brasil em nome do governo americano, não. Ele veio a convite do presidente Lula. Não é estranho? Pois bem, esse convite que Lula fez é se antecipando em parceria com a direção da OEA, que é de esquerdopata, como alguém que estivesse falando, olha, estamos tomando as providências, estamos saindo na frente, estamos cobrando resultados. Inicialmente, essa missão aqui no Brasil foi para passar pano, foi para inglês ver, foi para tentar criar uma cortina de fumaça, proteger os esquerdopatas, os ministros do Supremo e os outros colaboradores que vão pagar e pagar caro pelos arroubos autoritários. Só que aqui ele encontrou um ambiente não propício para fazer aquilo que ele pretendia. Repito, passar panos. Mesmo porque eu já falei em outro vídeo, vou repetir aqui. Ele encontrou uma esquerda coerente, inteligente, coordenada, que vem calçando, que calça a sua fala as suas falas com documentos, fatos. E ele agora está numa situação extremamente delicada. Se essa verdadeiramente era o objetivo dele, fazer um relatório chapa branca, diante do que a gente viu ao longo desses dias, ele não vai poder mais falsear a realidade. Ele obrigatoriamente vai ter que fazer um relatório retratando o que ele viu aqui no Brasil. E se ele fizer diferente, ele vai cometer o crime de prevaricação, ou seja, tomar conhecimento de um fato e não levar esse fato às autoridades para que elas possam tomar as providências. Vai lembrar que o Pedro Vaca, ele não faz parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma parte da OEA. Ele faz parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A função dele é investigar e mandar para a corte. E a corte vai julgar o que recebeu da parte dele. Ele investiga e a corte julga. Senhoras e senhores, a Corte Interamericana, como a OEA, é mantida pelos Estados Unidos. 80% dos recursos utilizados para fazer essa instituição funcionar vem do governo americano. Os outros 20% de outros países, como o Brasil e outros países do continente americano. E o governo americano já mostrou que está disposto
a cortar os recursos que destina para a OEA, caso a Corte não cumpra com afinco, sob a luz da realidade, o seu papel. É justamente por medo de perder recurso que a comissão se antecipou nesse movimento para tentar jogar para a plateia. Só que chegou a um tal ponto que fugiu do controle deles. E eles agora vão ter que mostrar a verdade. Se não mostrar, adeus OEA. Como também adeus emprego do Pedro Vaca, porque quem mantém a corte funcionando é o governo americano, com em torno de 80% do repasse. Senhoras e senhores, se a gente fosse depender só da Corte Interamericana, se a gente fosse depender só da OEA, se a gente fosse depender da comissão da qual coordena o Pedro Vaca, as nossas esperanças seria quase zero, porque são organizações até março, ocupadas, aparelhadas por esquerdopatas, Mas há uma intenção do governo americano de mobilizar outros organismos internacionais, como ONU, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, para fazer valer e cobrar o que vem ocorrendo aqui no Brasil. Olha só, o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do nosso presidente, esteve nos Estados Unidos no decorrer dessa semana conversando com a deputada americana Maria Elvira Salazar. Diz ela que nessa semana, mais tardar a semana que vem, eles vão colocar em pauta o projeto que penaliza autoridades que praticam atos de tirania ditatorial em seus países. E vai passar porque Maria Salazar, aliada ao Trump, é do Partido Republicano, que tem a maioria na Câmara e no Senado. Vai passar como trator. E esse projeto ele foi criado para penalizar várias autoridades ao redor do mundo que cometem esses arroubos autoritários, mas nasceu do que foi visto aqui no Brasil praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, muito em breve, graças ao governo americano, eu acho que, pelo andar da carruagem, pelo que eu estou vendo e analisando, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão sofrer aquele tão esperado e merecido revés, como não poder viajar para os Estados Unidos, ter seus bens bloqueados. Todos sabemos que quem tem um alto poder aquisitivo não deixa o patrimônio aqui, manda para fora, e esse fora é Estados Unidos, como patrimônio, dinheiro, imóvel, enfim, serão bloqueados, serão proibidos de fazer transações comerciais com cidadãos americanos e empresas americanas. E o pior é que, às vezes, essa lei dá a entender que essas pessoas vão estar limitadas em só fazer visitas ou parcerias com o governo americano. Não. Uma vez essa lei sendo aprovada, por certo, o governo americano vai conversar com a União Europeia para adotar o mesmo sistema, e adotará, porque o mundo está dependendo dos Estados Unidos e Trump não está para brincadeira. Aí vai sobrar para os ministros do Supremo Tribunal Federal, como Barroso, o Moraes, Gilmar Mendes, Fachin, Toffoli e outros, visita onde? Cuba. Eles vão querer ir para lá? Não. Vai sobrar o quê? Nicarágua, Venezuela? Eles vão querer ir para lá? Não. Vão ficar confinados no Brasil. E um detalhe, aqui no Brasil eles não conseguem andar. Não conseguem ir num restaurante, não conseguem ir numa academia, não conseguem ir na praia, não conseguem pegar um voo comercial. Vai virar aquilo que eles merecem ter, a vida como um inferno, até para pagar pelo que fizeram contra brasileiros inocentes. Então, minha amiga e meu amigo, a pergunta que se faz a essas alturas e diante dessa circunstância não é se vai acontecer alguma coisa. Não é se quando vai acontecer alguma coisa. Já está acontecendo.
Já está acontecendo. E você pode ter certeza, muita gente dentro do Supremo Tribunal Federal, que antes rosnava como leão, hoje está miando como um gatinho. Tivemos uma informação de uma fonte fidedigna, segura, digna de confiança, vinda de um parlamentar, deputado federal da direita, PL, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam pressionando o representante da ONU, o Pedro Vaca, da OEA, o Pedro Vaca, para que ele mostrasse os documentos que foram repassados pelos parlamentares e outras vítimas da ditadura, o que não foi feito. Ou seja, medo. Eles estão com medo porque sabem, aquilo que eu falei aqui ao longo desses mais de 2 anos, em diversos vídeos, está acontecendo. A casa dessa gente caiu. E o seu ministro Alexandre de Moraes, se você consegue fazer uma leitura facial, você vai ver que ele está inseguro e, eu diria mais, abandonado até pelos companheiros de corte. E por que eu falo isso? Esse evento de chegada do Pedro Vaca no Brasil, visitar os presidentes dos poderes é parte do ritual, é protocolar. O que não é protocolar é ele visitar o presidente, como a gente viu na imagem, e na mesma sala está o suspeito, Barroso, melhor dizendo, o Moraes, em que eles até tiraram fotos juntos. Isso não é normal. Isso é fora do protocolo. Isso gera, ao mesmo tempo, uma desconfiança e uma demonstração de fraqueza de parte de Barroso, que aceitou essa cena, e de Moraes, que, por certo, pediu para estar ali como forma de mandar a imagem para fora de que ele está poderoso, está forte, influente e que está bem com os seus investigadores. Mas quem consegue fazer leitura facial dele sentado naquele sofá, com aquela cara de sinhá, minha quenga, vai ver que ele está enfraquecido e com medo do porvir. Moraes está com medo do porvir. E por que não tinha outros ministros junto? Apenas os dois. Dá a impressão, e eu até apostaria as minhas fichas, de que os ministros já estão partindo para cada um por si, abandonando a mão um do outro e jogando por terra aquela frase que Luiz Fux proferiu em relação aos 11 ministros. Mexeu com um, mexeu com todos. Pelo jeito, o sapeca iaiá já começou. E acredito, dias piores para eles virão. Ainda acredito que eles vão querer fazer nesses dias aí, nesses poucos dias, alguma maldade. Até como forma de desespero e querer mostrar uma força que não tem. Não tem porque o ataque que eles vêm sofrendo não é internamente, não é no Brasil, onde eles têm o controle de tudo. Está vindo de fora para dentro, de pessoas, de países e organizações extremamente poderosas. Nós estamos vivendo para ver o começo do fim do ministro Alexandre de Moraes e olhe lá, se não for de toda a composição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles precisam pagar pelas maldades que eles fizeram. Então, finalizo com aquela observaçãozinha. Se você pergunta se vai acontecer, essa não é a pergunta. Quando vai acontecer, essa não é a pergunta. A resposta para todas as perguntas já está aí, já está acontecendo. Eles já estão sendo penalizados, investigados, expostos para o mundo e vão pagar caro pelos seus atos. É bem verdade que ainda tem muito chão para percorrer, mas o mais importante é que começou. Amanhã quem vai estar pedindo anistia não é o pessoal do 8 de setembro, são os ministros do Supremo e aqueles que prestaram serviço para eles.